Você que está com a sua Bíblia, abra lá no Salmo 25. Iremos continuar com a exposição da palavra do Senhor através dos Salmos. E hoje iremos continuar a exposição do Salmo 25. Hoje iremos ler a partir do versículo 8. Salmo 25, versículo 8 a 10. Apenas 3 versículos nós iremos ler para a nossa meditação nessa noite. Salmo 25, versículo 8 a 10, diz o seguinte: Bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores, guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Até aí, vamos orar? Querido Deus e eterno Pai que está nos céus, mais uma vez estamos diante da Tua poderosa palavra. Te pedimos que o Senhor fale ao nosso coração nessa noite, nos alimentando, nos edificando, para que a gente saia daqui fortalecido pelo Senhor, para que a gente seja cada vez mais conformados à imagem do Teu Filho Jesus. Assim oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Bem, baseado nesses versos aqui que nós lemos nesta noite, eu quero falar sobre o seguinte tema: o maravilhoso caráter de Deus. É sobre esse assunto que estarei tratando nesta noite. Este tema aqui, este assunto aqui, sobre o caráter de Deus, sobre os atributos de Deus, é um assunto muito importante para que a gente venha estudar durante toda a nossa vida. Isso aqui é muito importante, a gente estudar sobre o ser de Deus, o caráter de Deus, quem Deus é, os seus atributos. É muito importante a gente meditar nesse assunto na nossa caminhada cristã. Quando a gente lê, por exemplo, o profeta Oséias, ele vai dizer que a gente deve prosseguir em conhecer ao Senhor. A gente deve se empenhar para cada vez mais conhecer ao Senhor na nossa trajetória, na nossa vida aqui nesse mundo. Além disso, por intermédio do profeta Jeremias, o Senhor ele diz: não se glorie o sábio em sua sabedoria, nem o forte em sua força, nem o rico na sua riqueza. Mas quem se gloria, glorie-se nisto, em compreender-me, em conhecer-me, pois eu sou o Senhor. Um conhecimento do Deus verdadeiro e de Jesus Cristo é a maior necessidade de toda criatura humana. Essa é a maior necessidade de todos os seres humanos, conhecer a Deus e a Jesus Cristo. Por causa disso, lá em João 17, o nosso Senhor, na oração sacerdotal, ele disse o seguinte: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Portanto, conhecer a Deus é fundamental para termos a vida eterna. A vida eterna, a salvação da nossa alma, está ligada ao conhecimento que temos de Deus, que temos de Cristo. Por isso é muito importante a gente parar para meditar no caráter de Deus.
nos atributos de Deus, em quem Deus é. Mas, além disso, é fundamental você saber e conhecer sobre o caráter de Deus, porque você não pode confiar num Deus desconhecido. Como é que você vai confiar em Deus se você não conhece a Deus? Se você não conhece os seus atributos? Por isso, é importante e necessário a gente conhecer a Deus, conhecer o caráter de Deus. Para quê? Para que a gente possa confiar nele, para que a gente possa servi-lo e adorá-lo. Como a gente vai servir um Deus que a gente não conhece? Não tem como. Como é que a gente vai vir para cá, para a igreja, para cultuar a Deus, se a gente não conhecer o Deus que a gente está cultuando? Então, é importante e fundamental a gente conhecer os atributos de Deus, o caráter de Deus, para que a gente possa adorá-lo de maneira adequada aqui em sua casa. E nessa noite nós estaremos meditando um pouco sobre o caráter de Deus. Na semana passada, vimos a primeira parte deste Salmo 25, no qual o salmista ele orou a Deus fazendo 3 pedidos. Ele orou para não ser envergonhado, depois ele orou pedindo a direção de Deus, e depois ele orou pedindo perdão pelos seus pecados. Mas agora aqui nesse trecho que lemos do versículo 8 ao 10, podemos perceber e ver que o salmista ele faz uma breve meditação sobre o caráter de Deus. É isso que ele faz. Na primeira parte do salmo ele ora ao Senhor, ele faz uma oração. Mas agora aqui nessa segunda parte, desses versículos que lemos, ele para meditar no caráter de Deus. Ele para meditar nos atributos de Deus. E isto é algo que sempre devemos fazer. Você sempre deve estar meditando no caráter de Deus, em quem Deus é, nos seus vários atributos. Você sempre deve parar um pouco na sua correria da vida para meditar como Deus é, como Deus age. A gente precisa ter esse tipo de meditação. Que às vezes a gente vem para os cultos, ouve a palavra de Deus, mas a gente não para meditar de uma maneira mais concentrada em quem Deus é de fato, e como Ele se manifesta, como Ele se age. E o salmista aqui ele faz isso, ele para contemplar e meditar no caráter de Deus. Portanto, o meu propósito com essa mensagem aqui, nessa noite, é falar um pouco sobre quem Deus é, a fim de que você venha a confiar mais em Deus, para que você possa servi-lo melhor e também adorá-lo, conhecendo um pouco mais sobre o seu caráter. Nesses versículos aqui que nós lemos, podemos observar que o salmista ele vai destacar 2 atributos de Deus. 2. E também podemos ver que o salmista vai falar sobre 3 ações de Deus derivado desses 2 atributos. Então nós iremos ver nessa noite isso. 2 atributos de Deus e 3 ações de Deus derivado desses 2 atributos. Então, em primeiro lugar, vamos ver esses 2 atributos de Deus que o salmista destaca neste salmo aqui. Olha o versículo 8, está no início. Ele diz, o salmista: bom e reto é o Senhor. Está aqui, de maneira explícita, os 2 atributos que ele passa a meditar. Ele diz que o Senhor é bom e reto. Veja bem, o primeiro atributo que ele destaca aí nesse texto é a bondade de Deus.
Pois ele diz no texto que o Senhor é bom. Perceba que ele não diz o Senhor foi bom, ou então o Senhor será bom. Não é assim que está no texto. Ele declara com toda certeza e convicção que o Senhor é bom. E Deus, ele é bom por causa da perfeição da sua natureza. A Bíblia vai dizer que Deus ele é luz e nele não há trevas alguma. Em Deus há somente luz e nele não há nenhum tipo de trevas, nenhum tipo de pecado. Deus nunca pecou, não peca e nunca vai pecar. Ele é perfeito, a natureza de Deus, por isso ele é bom. O ser de Deus, no ser de Deus há uma perfeição tão absoluta que nada lhe falta. Nada no ser de Deus lhe falta. Ele, Deus, não precisa de nada para se tornar um Deus melhor. Ele não precisa, pois ele é essencialmente bom em si mesmo. Ele, Deus, não apenas é bom, mas ele é a própria bondade. O Senhor é a própria bondade. Na criatura, na criatura que Deus criou, é acrescentado a bondade. Só que em Deus a bondade é a sua essência. Nós somos bons porque é acrescentado a bondade em nós. Em Deus não é acrescentado. Ele é essencialmente bom em todo o seu ser. Além disso, Deus ele é infinitamente bom. Na criatura, em nós, a bondade é apenas uma gota. Mas em Deus há um oceano profundo e infinito de pura bondade. Em Deus há essa profunda bondade. E Ele não pode ser menos bom do que é, porque Ele é um Deus imutável. Então Ele não tem como deixar de ser menos bom daquilo que Ele já é, porque Deus é um ser imutável, Ele não muda. Então Ele sempre vai permanecer sendo um Deus bom, sempre. Sempre haverá a mesma bondade em Deus. Ela não muda. Porque Deus é imutável. Antes mesmo da criação do mundo, Deus já era eternamente bom. Mas quando Deus trouxe à existência todas as coisas, pelo poder da sua palavra, Ele manifestou a bondade dele a toda criatura. Por isso que lá no Salmo 33, 5, o salmista vai dizer que a terra está cheia da bondade do Senhor. Toda a terra está cheia da bondade de Deus. Portanto, podemos ver a bondade de Deus em toda a criação. Todas as coisas criadas há a bondade de Deus. Por isso, quanto mais você contemplar a criação, quanto mais você estudar de perto as coisas que foram criadas, mais visível será a bondade do nosso Criador. Veja, por exemplo, nós que fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Tudo na estrutura dos nossos corpos demonstra a bondade de Deus. Por exemplo, olha suas mãos. Que mãos apropriadas que Deus Ele formou, criou para que você pudesse segurar as coisas. Isso é a bondade de Deus. Olha a bondade de Deus em determinar o sono para o nosso descanso, para que a gente possa ter o nosso corpo restaurado. Isso é a bondade do Senhor, que determinou o sono
para que a gente pudesse ter os nossos corpos revigorados, para que a gente pudesse continuar vivendo a nossa vida. Isso é a bondade do Senhor. A bondade de Deus está em toda parte. Olha os seus cílios, por exemplo, a sua sobrancelha. Para que eles estão aí? É para proteger os seus olhos. O que é isso? É a bondade. É a bondade do Senhor em pequenos detalhes do nosso corpo. Se a gente for fazer uma análise de todo o nosso corpo, a gente vai ver a bondade de Deus em cada aspecto do nosso organismo. Então, a bondade de Deus, ela é real em toda parte. Mas veja bem, a bondade de Deus não está limitada apenas a nós, ao homem. Ela está disponível a todas as suas criaturas do mundo, seja as aves do espaço, seja os animais das florestas, seja os peixes do mar. Todos eles, para todos eles há abundante provisão da parte de Deus para suprir todas as suas necessidades. Olha a bondade de Deus em toda a criação. Além disso, podemos ver a bondade de Deus na variedade de prazeres naturais que Ele providenciou para a nossa alimentação. Veja bem, Deus ele poderia saciar a nossa fome sem que os alimentos fossem agradáveis ao nosso paladar. Deus poderia muito bem fazer isso, mas por causa da sua maravilhosa bondade, Ele revertiu de sabor os diversos tipos de carnes, vegetais e frutas para o nosso prazer e alegria. Pense aí na sua comida predileta. Isso aí é a bondade de Deus. Não tem outra explicação. A gente come com prazer, com alegria. Por quê? Porque Deus quis que fosse assim, para manifestar a sua graciosa bondade. Então, em todas essas coisas, podemos contemplar a bondade do nosso Criador, do nosso Deus. Mas a maior manifestação da bondade de Deus para nós está na crucificação de Cristo, na morte de Cristo, na ressurreição de Cristo. Por quê? Porque foi através de Cristo que Ele providenciou para nós a nossa salvação. Então, a maior manifestação da bondade de Deus se encontra em Cristo. Por isso, pode acontecer várias coisas de ruins para nós aqui nessa vida. A gente pode passar por muitos sofrimentos, aflições aqui, mas Deus vai continuar sendo bom. Por quê? Ele já demonstrou a sua grande bondade para nós através de Cristo. Onde está a bondade de Deus? Em Cristo. Quando você olha para Cristo, então, você encontra e vê, enxerga, experimenta, sente a bondade de Deus na sua vida, pela grande salvação que Ele providenciou para todos nós. Só o fato de a gente pensar e refletir que a gente não vai passar uma eternidade no inferno, mesmo merecendo estar lá, isso é a grande bondade de Deus na nossa situação. Portanto, o que você deve fazer? É ser grato ao Senhor todos os dias da sua vida. Todos os dias você tem que agradecer ao Senhor. E você deve viver contente com tudo aquilo que Ele tem lhe dado. Você deve viver contente, alegre, feliz, realizado no Senhor por tudo que Deus tem feito na sua vida, todas as coisas boas, todas as dádivas que Ele tem lhe dado. Não podemos abrir a nossa boca para estar murmurando, reclamando da nossa vida, das coisas que acontecem conosco. Não, a nossa postura diante
Deus deve ser de gratidão por tamanha bondade que Ele tem derramado sobre nós. Essa deve ser a nossa postura diante desse atributo do Senhor, diante da bondade de Deus. Ser grato, viver contente, viver feliz, satisfeito, pleno no Senhor. Agora, o segundo atributo que o salmista ele destaca no texto aí é a justiça de Deus. Pois ele diz no texto que o Senhor é reto. Em uma outra versão, ele diz que o Senhor é justo. Reto e justo são sinônimos. Então, o salmista aqui ele está destacando agora um outro atributo de Deus. Primeiro ele falou aí da bondade de Deus, dizendo que o Senhor é bom. Agora ele diz que o Senhor é reto e justo. Veja bem, a justiça de Deus está ligada à sua bondade e misericórdia. Por ele então ser bom e misericordioso, ele é justo. Os atributos de Deus eles estão conectados, ligados em si mesmo. Eles não são separados. Eles estão conectados um no outro, no ser de Deus. Então, por Deus ser bom, o que ele deve ser? Justo, reto. Mas o que significa ser justo? Uma pessoa justa, ela faz aquilo que é certo, de forma imparcial. Nesse sentido, Deus é justo porque Ele sempre faz o que é certo. Ele nunca vai agir de maneira enganosa ou fraudulenta, porque Deus, Ele ama a justiça. Ele mesmo é a própria justiça. O Senhor é assim. E por Ele ser justo e amar a justiça e ser a justiça, Ele trata os seres humanos de maneira justa. Ou seja, Ele abençoa e recompensa aquele que faz o que é certo. E Ele castiga e pune aquele que faz o que é errado. Isso é ser justo. E o Senhor, Ele age assim dessa forma, de maneira justa. E por causa da justiça de Deus, por Ele ser justo, o que isso traz para nós? Qual é a lição? Qual é a aplicação que eu trago para a minha vida? Por Ele ser justo, eu devo então confiar nele, porque Ele é justo. Ele sabe o que faz. O que acontece na minha vida e o que acontece na vida do meu irmão é a justiça de Deus. Deus ele é justo em todo o tempo. Então eu devo simplesmente confiar nele, vivendo de maneira justa, vivendo de maneira reta diante dele. Porque isto é agradável diante dos seus olhos. Então vimos aqui que o salmista destaca que Deus ele é bom e que o Senhor também é justo. E por causa desses atributos aqui, da bondade e da justiça de Deus, Ele vai agir de 3 maneiras diferentes aqui nesse salmo. Veja aí o que o salmista vai dizer no versículo 8 ainda. Olha como ele diz: bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores. Olha a ação de Deus aqui, derivado desses 2 atributos dele, da bondade e da sua retidão. Por ele ser bom e reto, o que Deus faz? Ele aponta o caminho aos pecadores. Ou seja, o salmista está dizendo que o Senhor, ele mostra o caminho correto àqueles que se desviaram. Os pecadores são aqueles que se desviaram do alvo, do caminho do Senhor, que transgrediram a lei dele. E o Senhor, por ser bom e justo, ele aponta, ele mostra o caminho aos pecadores, aqueles que erraram o caminho,
aqueles que se perderam nos seus pecados, o Senhor mostra por onde eles devem andar. É isso que o Senhor faz. Por quê? Ele é bom e justo. Não foi exatamente isso que Deus fez com você? Um dia você estava perdido nos seus delitos e pecados. Um dia você estava no erro e no engano, cego, vivendo para suas próprias concupiscências, imoralidade e devassidão. Era assim que você se encontrava, era assim que você estava. Mas o que o Senhor fez? Ele lhe mostrou o caminho estreito, o caminho apertado que lhe conduz para a vida eterna. Foi isso que o Senhor fez. Por quê? Porque Ele é bom e porque Ele é justo, porque Ele tem uma grande bondade e porque Ele possui uma justiça. Ele fez isso. Por isso, o que você deve fazer? Você não deve se afastar do caminho que Deus já tem lhe mostrado. É isso que você deve fazer. Você deve permanecer no caminho que Deus tem lhe mostrado, que Deus tem lhe indicado. Você deve permanecer e não se desviar nem para a esquerda e nem para a direita. Você deve prosseguir retamente, seguindo ao Senhor. É isso que você deve fazer. Mas olha só, além de apontar o caminho aos pecadores, o Senhor, Ele também guia os humildes na justiça. Não é isso que está aí no versículo 9? O salmista me fala isso. Guia os humildes na justiça. Mas o que isso significa? Significa que Deus não só aponta o caminho aos pecadores, mas Ele também conduz a vida do pecador humilde pelo caminho seguro, reto e justo. Ele aponta, direciona, mas Ele também conduz o pecador humilde. Ele dirige os seus passos para que o pecador humilde, arrependido, não perca a rota da salvação. É isso que o Senhor faz, por causa da sua bondade e justiça. Ele, de fato, guia a nossa vida, como o bom pastor, que guia suas ovelhas pelos pastos verdejantes, as águas tranquilas, para saciar a sua fome e sede. É assim que Deus também nos guia, por meio da sua palavra, alimentando a nossa alma, saciando a nossa fome. É assim que o Senhor faz. Por isso, o que você deve fazer? Deixe o Senhor conduzir a sua vida. Deixe o Senhor conduzir a sua história. É isso que você deve fazer. Deixá-lo, Ele dirigir os seus passos. Não tente andar por conta própria, seguindo o próprio desejo do seu coração. Não faça isso. Sabe por quê? Porque você não sabe o caminho. Só Deus sabe. Por isso você deve deixar Ele guiar você, Ele conduzir a sua vida, para você andar totalmente seguro. É isso que você deve fazer, é isso que devemos fazer. Deixar o Senhor guiar a nossa vida. Mas, além disso, por Deus ser bom e justo, olha ainda no versículo 9, o salmista diz que Ele ensina aos mansos o seu caminho. Os mansos aqui não são aquelas pessoas que têm uma personalidade tranquila, que não briga com ninguém. Não é isso que o salmista está falando nesse texto. Os mansos aqui, que o salmista está falando, são aqueles que estão dispostos a aprender. Esses são os mansos, aqueles que estão dispostos a
aprender. Pois uma pessoa orgulhosa, que pensa que já sabe o suficiente, ela não pode ser ensinada. Ela não pode aprender. Uma pessoa arrogante que não tem respeito por Deus, não pode aprender nada de Deus. Não pode. Portanto, Deus somente ensina o caminho da verdade para aqueles que têm o espírito manso, ou seja, aqueles que têm uma predisposição interior para aprender, para conhecer. Por isso, você deve ter um espírito manso, um espírito ensinável diante de Deus, um espírito dócil, tendo um coração disposto a aprender, disposto a conhecer, disposto a entender. Porque se você for assim, o Senhor será o seu mestre e Ele lhe ensinará pacientemente o caminho da vida eterna, da salvação. A gente deve sempre cultivar esse espírito manso, de aprender humildemente diante de Deus. Por isso, aquela pessoa que tem esse espírito manso e busca aprender, ela cresce rápido, ela se desenvolve na caminhada cristã, porque ela tem sede de aprender, de conhecer a palavra. E quando a pessoa está com esse espírito manso, com esse desejo interior de aprender, ela vai buscar, o Senhor vai ensinar para ela vai crescer e se tornar um cristão maduro mais rápido do que uma pessoa que está 10 anos na igreja e não amadurece, não cresce. Por isso a gente deve sempre cultivar esse espírito manso, para que o Senhor nos ensine cada vez mais a sua palavra. E por fim, no verso 10 aí, o salmista fecha então a sua breve meditação sobre o caráter de Deus, dizendo: todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. O que esse texto significa? O que esse texto quer dizer? Significa que sempre haverá misericórdia e verdade da parte de Deus no caminho daqueles que obedecem à sua lei. É isso. Sempre haverá misericórdia do Senhor na nossa vida, sempre haverá a verdade do Senhor na nossa vida, se a gente andar na lei do Senhor. Se a gente for obediente em guardar os seus testemunhos, em guardar a sua lei, os seus mandamentos. Por causa disso, então, você deve se esforçar para andar na lei do Senhor. Porque se você fizer isso, pode ter certeza, pode ter a convicção que a misericórdia de Deus lhe acompanhará aonde você for. Em qualquer lugar, a misericórdia de Deus estará sobre a sua vida. Se você for uma pessoa que, de fato, obedece a Deus. E além disso, você não ficará perdido na mentira. Por quê? O Espírito da verdade guiará você em toda a verdade. E quem é o Espírito da verdade que Deus nos deu? É o Espírito Santo. E ele sempre vai me conduzir para quem? Para Cristo. Pois ele é o único caminho, a verdade e a vida. Ele é a única verdade. Então Cristo sempre vai conduzir você para perto de Cristo, para conhecer mais a Cristo. E você não vai ficar perdido. Portanto, em Cristo nós encontramos o caminho eterno.
Em Cristo nós encontramos a verdade que nos salva. E em Cristo encontramos a vida eterna. É assim que o Senhor age. É assim que o Senhor faz. Por causa então da sua bondade, porque Ele é bom, porque Ele é justo, Ele faz isso. Ele aponta o caminho que devemos andar. Ele guia a nossa vida. Ele nos ensina a trajetória que devemos andar, percorrer. E Ele sempre vai derramar sobre a nossa vida a sua misericórdia. E sempre iremos viver na verdade do Senhor. Amém? Vamos orar? Querido Deus e eterno Pai que está nos céus, meditamos hoje um pouco sobre os atributos do Senhor e vimos o quanto o Senhor é bom. Toda a terra está cheia da tua bondade. O Senhor tem sido um Deus tão bom para conosco. O Senhor tem nos abençoado tanto, Senhor. Perdoa muitas vezes a nossa ingratidão. Perdoa muitas vezes não agradecer ao Senhor pelo dom da vida. Só o fato de estarmos vivos hoje aqui é graça tua, é bondade tua. Por isso, muito obrigado, Senhor, pela tua bondade, pela tua justiça. Obrigado porque o Senhor tem guiado a nossa vida, tem nos apontado o caminho da verdade. Obrigado por tua misericórdia, Senhor, sobre nós. Louvamos o teu santo nome para todo sempre.